A Bíblia diz no livro de Êxodo, no capítulo 24, nos versículos de 1 a 18. Deus disse a Moisés: subam para junto do Senhor, você, Arão, Nadab, Abiú e 70 dos anciãos de Israel, e adorem de longe. Então, a iniciativa é de Deus. Deus é que diz: subam para junto de mim. Moisés, Arão, Nadab e Abiú. Quem são Nadab e Abiú? Filhos de Arão, sobrinhos de Moisés, e 70 dos anciãos de Israel. Então, seriam os sábios, os experientes, né, de Israel. Eles estão sendo convidados, né, pelo próprio Deus para adorá-lo de longe. O que quer dizer Arão? Arão é elevado, iluminado. Nadab, dom, dádiva. Abiú, Deus é Pai. Então, é como se fosse um grupo seleto, né? Uma amostra, vamos dizer assim. Como se eles fossem experimentar essa adoração de longe. 2. Só Moisés se aproximará do Senhor. Os outros não se aproximarão, nem o povo subirá com ele. Então, só Moisés podia se aproximar. Eu lembro de uma brincadeira que a gente dava não sei quantos passos e aí perguntava se podia se aproximar. Então, nesse caso, Moisés era o escolhido. Só quem podia se aproximar era Moisés. Os demais tinham que adorar de longe. Olha só. 3. Moisés foi e transmitiu ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então todo o povo respondeu a uma voz e disse: tudo o que o Senhor falou, nós faremos. Então, todas as palavras do Senhor. Moisés transmitiu todas as palavras do Senhor. Ele foi chamado por Deus, escolhido por Deus, santificado, preparado, consagrado para essa obra, para essa missão, de libertar o povo da escravidão do Egito e conduzi-lo, liderá-lo, ensiná-lo, prepará-lo até a terra prometida. E o que chama a atenção? Que ele transmitiu todas as palavras do Senhor. Então, ele não falou nem mais, nem menos. Ele foi fiel, foi fidedigno a todas as palavras do Senhor. E isso me lembra o quê? O livro de Apocalipse, que tu não pode aumentar nada, porque tu vai ter os flagelos, né, acrescentados, aumentados. Tu não vai diminuir nada, tu não vai omitir nada, porque senão os dias da tua vida serão diminuídos. Então essa fidelidade se espera daquele ou daquela que está na presença de Deus. Ele vai falar todas as palavras de Deus, todas as palavras do Senhor. E o que nós estamos fazendo aqui no YouTube? Lendo todas as palavras de Deus na Bíblia, lendo todas as palavras do Senhor na Bíblia.
os cristãos de Bereia eram superiores, eram mais nobres. Por quê? Porque eles examinavam as escrituras. Qualquer coisa que eles ouviam, eles iam conferir se estava escrito. É isso que eu quero. Esse é o desejo do meu coração. Que as pessoas leiam a Bíblia. Que os cristãos, os crentes, homens e mulheres de Deus, leiam a Bíblia. Que confiram nas Escrituras todas as palavras de Deus. Todas as palavras do Senhor. Porque assim tu vai estar firmado. Tu não vai ser levado para lá ou para cá com vento de doutrina, de homens, de demônios, de engano, não. Tu vai ter todas as palavras de Deus, todas as palavras do Senhor no teu coração. Medita na lei do Senhor de dia e de noite. E o que vai acontecer? Tudo que tu fizer vai ser bem sucedido. Tu vai ser como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas. Tu vai dar o fruto na estação correta. Mesmo que o sol, mesmo que o calor te atinja, as tuas folhas vão continuar verdes. Por quê? Porque as tuas raízes estão sendo alimentadas. Tu está enraizado na palavra de Deus. Então, nós precisamos ter esta fidelidade, assim como Moisés, de transmitir ao povo todas as palavras do Senhor. É isso que se espera dos sacerdotes, dos profetas, dos pastores, dos evangelistas, dos mestres, dos apóstolos, daqueles que almejam o episcopado, Aqueles que querem servir a Deus. Eles têm que transmitir, ensinar, apresentar, anunciar todas as palavras de Deus, todas as palavras do Senhor. E não se viu ninguém como Moisés, que foi dedicado, que serviu a Deus com tanta fidelidade. E Deus o recompensou, porque ele falava face a face com Deus. Ele podia estar na presença de Deus. E ele foi o escolhido. Só Moisés se aproximará do Senhor. Só Moisés chegará na intimidade, Vai privar da intimidade de Deus. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, para aqueles que o amam, que o adoram. E o povo diz o quê? Tudo que o Senhor falou, nós faremos. Essa foi a resposta do povo. 4. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor. E tendo se levantado de manhã cedo, edificou um altar ao pé do monte e ergueu 12 colunas, segundo as 12 tribos de Israel. Então, o que a gente vê aqui? Moisés escreveu, ele registrou, ele anotou. Eu tô aqui no YouTube falando com vocês, Mas tem várias anotações aqui. É um recurso muito importante. Tu anotar, tu registrar, tu escrever. Então, Moisés escreveu todas as palavras do Senhor. Nós vimos em Gênesis, estamos vendo em Êxodo, temos ainda Levítico, Números e Deuteronômio. Os 5 livros escritos por Moisés. Então, Moisés escreveu todas as palavras do Senhor. E tendo levantado de manhã cedo, edificou um altar. Altar quer dizer o quê? Louvor, adoração, gratidão, sacrifício, entrega, oferta. E ele ergueu 12 colunas segundo as 12 tribos de Israel. Então, o 12 representa o povo, representa as 12 tribos de Israel. Mas o 12 também representa os 12 apóstolos, também representa
a igreja. Este número tem esta conotação de povo de Deus, de igreja. 5. Enviou alguns jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram ao Senhor holocaustos e sacrifícios pacíficos de novilhos. Então, olha só. Os anciãos de Israel iriam, os 70 anciãos de Israel, 70 também é um número simbólico, né? Múltiplo de 7, de perfeição, de plenitude, de completude, de totalidade. Os anciãos de Israel. Agora, alguns jovens dos filhos de Israel. O que a gente observa aqui? De novo, essa iniciativa de Deus para congregar o povo, do mais novo ao mais velho, do mais velho ao mais novo. É simbólico. Uma geração deve abençoar a outra geração. Então, são 70 anciãos? Sim, mas também há jovens participando da adoração ao Senhor. 6. Moisés pegou a metade do sangue e o pôs em bacias, e a outra metade aspergiu sobre o altar. Aqui tu tem que pensar, sangue simboliza uma aliança, um pacto, um sacrifício, de novo, uma entrega, algo pessoal, profundo, verdadeiro. Depois pegou o livro da aliança e o leu para o povo. O que tu imagina que seja o livro da aliança? O que tu imagina que ele leu para o povo? Os 10 mandamentos, os estatutos de Deus, que nós já estudamos, que já tem vídeo no canal. Então, olha que interessante, ele transmitiu ao povo todas as palavras do Senhor, ele escreveu todas as palavras do Senhor, ele pegou o livro da aliança e o leu para o povo. Aí eu te pergunto, o que nós estamos fazendo aqui no YouTube? Lendo a Bíblia todos os dias, lendo a Bíblia diariamente, lendo o livro da aliança. Se nós temos uma aliança, um pacto, uma união, se nós estamos ligados com Deus, nós temos que ler a Bíblia. Nós não podemos fazer de conta que somos cristãos, porque o manual, o livro da aliança é a Bíblia. Então a gente tem que ler a Bíblia diariamente, é meditar de dia e de noite, para que nós não sejamos enganados e nem enfraquecidos na nossa fé. Esse é, assim, o principal objetivo do canal A Bíblia Diz: ler a Bíblia diariamente no YouTube. Depois pegou o livro da aliança e o leu para o povo, e eles disseram: tudo que o Senhor falou nós faremos e obedeceremos. Então, como que tu vai obedecer? Tu vai ter que conhecer. Como que tu vai guardar? Tu vai ter que ler, tu vai ter que aprender, tu vai ter que ser ensinado, treinado, doutrinado, formado nas letras sagradas, nas escrituras sagradas. Esse é o princípio. Então Moisés pegou aquele sangue e o aspergiu sobre o povo e disse: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez com vocês, de acordo com todas estas palavras. Então aqui no verso 8 há uma referência objetiva do Senhor Jesus, do sangue do Senhor Jesus. Para nós cristãos, o sangue simboliza a salvação, a redenção, a remissão, o perdão dos pecados. Sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Se Jesus não tivesse morrido na cruz e ressuscitado, nós não seríamos salvos. Então, quando Moisés pega aquele sangue e asperge, quer dizer, joga sobre o povo,
Ele está falando o quê? Esse sangue é a aliança. E sim, nós sabemos que o contexto é sangue de animais, é o sacrifício, é o ritual, são aspectos específicos da religião e da liturgia, mas isso aponta para o sacrifício de Jesus na cruz, para o sangue puro, imaculado, inocente, perfeito do Senhor Jesus, que nos salva, que nos salvou. Quando um homem e uma mulher se unem no casamento, há uma conjunção carnal e há troca de sangue, né? Quando a mãe dá a vida, né, o seu filho, ela pare o seu filho, há sangue. A circuncisão, no 8º dia o menino tem sangue. Se tu parar para analisar os pactos, as alianças, tudo envolve o sangue. Uma família, na maioria das vezes a família é de sangue, é um parentesco. Então assim, o sangue, todos nós entendemos o que é o sangue. Nós entendemos o pacto, a aliança, a união, o valor do sangue. E para nós, espiritualmente, o sangue de Jesus nos cobre do alto da cabeça até a planta dos pés. Ele nos purifica, ele nos lava. Quem vai para o céu? Quem vai se salvar? Aquele que estiver com vestes brancas, vestes limpas, vestes alvejadas no sangue do Cordeiro, vestes brancas, imaculadas. Que nunca falte óleo sobre a tua cabeça, né? E que as tuas vestes estejam sempre limpas na presença de Deus. Como que isso vai acontecer? Com o sangue de Jesus, o sangue da aliança. E quando nós comemos a ceia, participamos da mesa do Senhor, o pão e o cálice. E o cálice simboliza o quê? O sangue de Jesus. Então, tudo que nós estamos vendo e estudando em Êxodo aponta para o Senhor Jesus. E eu falo isso sempre para vocês. Entender que tudo na Bíblia importa. Que tudo na Bíblia tem um significado. Que tudo na Bíblia tem uma simbologia. E eu tenho dito, inclusive, as genealogias. Não despreza, não desconsidera, não desvaloriza nada que tem na palavra de Deus. Do Gênesis ao Apocalipse, é o teu Deus, o teu Pai falando contigo. Então, se tu não entende, pede discernimento, mas ama, respeita, valoriza todas as palavras do Senhor, todas as palavras de Deus. Então, este sangue aspergido sobre o povo é o Senhor Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro de Deus que foi imolado, que foi sacrificado antes da fundação do mundo. O Senhor Jesus, o Cordeiro perfeito, imaculado, sem mancha, sem defeito algum, que morreu a nossa morte para que nós tivéssemos a sua vida. 9. Moisés, Arão, Nadab e Abiú e 70 dos anciãos de Israel subiram o monte e viram o Deus de Israel, sob cujos pés havia como que uma pavimentação de pedra de safira, que se parecia com o céu na sua claridade. Deus não estendeu a mão contra os escolhidos dos filhos de Israel. Eles viram Deus, comeram e beberam. Então, o que a gente tem aqui nesses versículos? Uma visão da glória de Deus. Safira é uma pedra preciosa, azul. Tem vários tons de safira, né? Vários tons de azul. Mas aqui está dizendo bem claro, ó, se parecia com o céu na sua claridade. Então, eram safiras, né, azul celeste claras. Então, isso é uma visão, é algo que nos mostra, vamos dizer assim, a santidade de Deus, a majestade de Deus, a glória de Deus.
e viram o Deus de Israel. O que quer dizer viram o Deus de Israel? Viram a glória de Deus. Tiveram uma amostra da presença de Deus. E eles viram Deus, comeram e beberam. Então, houve o quê? Uma simbologia da ceia, da mesa do Senhor. O que a gente faz? A gente celebra a nossa salvação. A maioria das igrejas fazem isso uma vez por mês, no primeiro domingo do mês. O homem vai se examinar a si mesmo e assim vai comer do pão e beber do cálice. Então, olha se não é uma simbologia. Eles viram Deus, comeram e beberam. Então, sentaram-se na presença de Deus, estiveram privando da presença, da companhia, da glória de Deus e puderam comer e beber em santidade, em adoração. E ninguém morreu. 12. Então o Senhor disse a Moisés: suba para junto de mim no monte e fique lá. Eu tenho que parar no fique lá. Quando a gente vai para a presença de Deus, quando a gente busca a face de Deus, quando a gente ora, a gente tem que ser que nem Maria, irmã de Marta, que quando o Senhor Jesus foi visitá-las, ela se sentou, ela se aquietou, ela ficou lá, ouvindo o que o Senhor Jesus tinha para falar. Então, suba para junto de mim. Deus está falando isso para Moisés, mas está falando para mim e está falando para ti. Suba para junto de mim e fique lá. Quer dizer, fica comigo, passa tempo comigo, lê, ora, louva, adora, me conheça, se relacione comigo. Não tenha pressa, não saia correndo, desliga o celular, tira daqui. Entra no teu quarto e em secreto fala com o teu pai. Então, o que Moisés fez? Ele subiu para perto de Deus, no monte, e ficou lá. E aí, o que Deus diz que vai fazer? Ó, eu vou dar a você tábuas de pedra e a lei e os mandamentos que escrevi para que você ensine o povo. Então, quando tu tiveres na presença de Deus, quando tu subir ao monte, tu vai receber ensino. Tu vai receber a lei e os mandamentos. Tu vai ter provisão, tu vai ter alimento. Ele vai te ensinar, ele vai te fortalecer. Tu vai crescer na presença de Deus. 13. Moisés se aprontou juntamente com Josué, seu auxiliar, e subiu o monte de Deus. Na outra menção de Josué, eu falei para vocês que aquela menção era uma menção específica que apontava para o Senhor Jesus. Que aquele, vamos dizer assim, Josué, naquele momento ali da história, da narrativa, era um tipo de Jesus, porque ele aparece do nada para defender Israel dos amalequitas. Lembra? Temos vídeo já sobre isso. Aqui está sendo dito Josué, seu auxiliar. Então aqui nós estamos tendo, vamos assim, referência do personagem bíblico Josué, que nós sabemos que foi quem sucedeu Moisés. E nós temos vídeo no canal, na série bíblica, na playlist Personagens Bíblicos. Um vídeo muito explicativo sobre Josué. E sim, também temos sobre Moisés. Mas Josué, ele é um personagem muito importante. E a gente entende muito do ministério, da obra, da missão do Senhor Jesus através das vitórias de Josué. E aqui está deixando bem claro, ó, Josué era o auxiliar de Moisés. Isso é uma bênção para nós. Tu poder passar o cajado, sabe? Tu poder ensinar aquele que vai te suceder. Tu fazer discípulos. Moisés teve Josué. Paulo teve Tito, teve Timóteo. O Senhor Jesus teve seus apóstolos. É importante
tu ensinar a nova geração, tu ter uma continuidade, tu não comer a semente, mas tu semear, para que aquela geração se alimente dos frutos. Então, aqui tu tá vendo que Josué era o auxiliar de Moisés. 14. Ele disse aos anciãos: esperem aqui até que voltemos para junto de vocês. Eis que Arão e Ur ficam com vocês. Quem tiver alguma questão deve se dirigir a eles. Então, Moisés aprendeu, com o bom conselho do seu sogro Jetro, de que ele deveria delegar, dar funções. Então, ele sobe o monte. Mas Arão e Ur ficarão com o povo. E quem tiver alguma questão deve se dirigir a eles. Infelizmente, a gente sabe o que aconteceu, o que vai acontecer, Mas tá aqui explicado. Quem é Arão e Ur? Arão era o irmão de Moisés. Mas Ur lembra, na mesma situação da batalha contra os amalequitas, que Arão segurou a mão de Moisés e Ur segurou a outra mão, e enquanto as mãos estavam erguidas, Israel vencia. Então, é o mesmo Ur, tá? E Ur quer dizer liberdade, clareza e brilho. 15. Tendo Moisés subido, uma nuvem cobriu o monte. Nós temos visto que a presença de Deus se manifesta, se materializa muitas vezes pela nuvem, Então, aqui de novo, quando ele subiu o monte, uma nuvem cobriu. E a glória do Senhor pousou sobre o monte Sinai. E a nuvem o cobriu durante 6 dias. No 7º dia, do meio da nuvem, o Senhor chamou Moisés. Então, a glória do Senhor. E de novo, Deus falando com Moisés. 17. Aos olhos dos israelitas, o aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor no alto do monte. Esta é outra figura da santidade de Deus, fogo consumidor. E eu sempre digo para vocês, como uma luz muito forte, Como um sol que emana um calor, um fogo, uma presença que consome, que queima, Então, para chegar na presença de Deus, nós precisamos ter o nome do Senhor Jesus, o Espírito Santo de Deus. Nós não podemos ferir a santidade de Deus. Claro, aqui eles precisavam de Moisés, Mas Moisés falava face a face com Deus. Aos olhos dos israelitas, o aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor no alto do monte. E Moisés, entrando pelo meio da nuvem, subiu o monte, e lá permaneceu 40 dias e 40 noites. Esse capítulo 24 de Êxodo mostra o Senhor renovando a aliança dele com Israel, com o povo. Ele está se aproximando do povo. Ele está permitindo que este povo o conheça. De que forma? De uma forma gradativa. Eu diria bem didática, Ele está usando Moisés e a liderança, a autoridade de Moisés para ensinar o povo a se aproximar com santidade, com temor, para que eles não sejam consumidos por este fogo.